De forma impressionante, este templo ateniense antigo e a casa africana do século XX usam a forma humana como pilar. O mesmo acontece com a Catedral Francesa de Chartres. De muitas formas de arquitetura, o pilar alto delgado e a coluna são as que mais se aproximam das proporções do corpo humano. O pilar é uma versão monumental da nossa própria postura na paisagem. Como parte de um edifício, as colunas são suportes essenciais, são as fontes da estabilidade. Se estiverem comprometidas, o edifício fica em perigo. Os pilares funcionam também como o eixo vertical da estrutura e unem os diferentes níveis de um edifício. E dentro do próprio corpo, a espinha ossuda, conhecida evidentemente como coluna dorsal, desempenha a mesma função. Assim, simbolicamente, os pilares e as colunas passaram a representar a estabilidade básica e a força. Eles suportam o edifício, a organização. Nós falamos de uma pessoa como um pilar da comunidade. O corpo. Os pilares e as colunas têm uma longa história conosco, tanto simbólica como estruturalmente. Isto é especialmente verdade no caso do pilar ou fuste autônomo, muitas vezes um monumento. O pilar Djed do Antigo Egito. Djed era o hieroglifo que significava estabilidade. Teve uma história especialmente rica. Era originalmente um símbolo de fertilidade e sempre relacionado com energia fálica geradora, como outros fustes monumentais como o lingam hindu e a erma grega. O pilar Djed veio a simbolizar mais tarde o deus ressuscitado Osíris e era visto como a sua espinha dorsal. O pilar Djed era erguido na vertical como clímax da coroação de um novo rei, sugerindo o renascimento do rei anterior e o estabelecimento de estabilidade para o novo reinado e para o próprio cosmo. O pilar vertical possui igualmente o simbolismo do impulso ascendente em direção aos céus, o reino do espírito. Até os próprios deuses foram imaginados nesta forma. O Jeová do Antigo Testamento, que na forma era um pilar de nuvem de dia e um pilar de fogo de noite, conduziu os israelitas para fora do Egito. Ou o Shiva hindu, retratado como um pilar cósmico de fogo que se estende entre céu e terra. As primeiras imagens do Buda representavam-no como um pilar muito antes de ser retratado com forma humana. O pilar também serve para elevar coisas sagradas acima do chão da realidade cotidiana. Os topos dos pilares eram usados como locais de sacrifício. Alguns santos ascéticos da Síria e Palestina do século V ao século XII viveram durante anos em minúsculas plataformas no topo de pilares altos e nunca desciam até ao chão. É provável que a origem da imagem do pilar esteja na forma como a humanidade via as grandes árvores. A sua altura esmagadora, a enorme força, o seu enraizamento na terra e aparente alcance até o céu. Desta maneira, o pilar está simbolicamente ligado ao mundo das árvores, o eixo simbólico que liga terra e céu e que permite viajar entre os dois reinos.